Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Eu sou o professor Raimundo Poeta e hoje estamos começando o nosso curso Português é com Poeta. Então hoje vamos falar de estudo da linguagem. A gente vai falar um pouquinho sobre essa importância da linguagem, os elementos em torno da linguagem. Esta aula é dividida em 3 partes que a gente vai ver nas próximas semanas, tá bom? Então, vamos começar perguntando o que é linguagem. Bom, linguagem, ela pode ser pensada de diversas formas. A primeira coisa que a gente associa quando pensa em linguagem é a própria ideia de comunicação, a própria ideia de você estar falando com o outro, de você estar se comunicando com o outro. Mas a gente tem um conceito extremamente lógico quando fala de comunicação, quando fala de linguagem. E quando a gente fala de linguagem, automaticamente a gente vai ver que é a capacidade inata do ser humano de expressar-se, ressaltando seus pensamentos, suas ideias, suas opiniões e seus sentimentos. Ora, o que ele quer dizer com expressar-se, ressaltar os pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos? É que o ser humano tem pensamentos, ele pensa, tá? É aquela coisa do Descartes, penso logo existo, tá bom? Ele manifesta suas ideias, tá? Ele tem opiniões pessoais e, consequentemente, ele também tem sentimentos. E através da palavra ele vai conseguir emancipar esses tipos de elementos. Ok, pessoal? Então, é nesse sentido que a gente tem que sair da aula de hoje sabendo a importância do que é linguagem, tá certo? Vamos adiante. Bom, aqui vocês têm uma situaçãozinha, né? Um quadrinho onde você tem 2 elementos, onde representam o falante 1 e o falante 2. Olha esses 2 bonequinhos aqui. E note que cada um deles tem um balão de uma cor, tá? E a primeira coisa que a gente associa é que eles estão conversando. Mas o que é essa conversa? Olha que a gente não tem nada, isso aqui é um erro apenas do programa. A gente não tem nada, mas a gente tem aqui, ó, as 2 falas se coincidindo e emitindo uma cor que é fruto dessa mistura entre as tonalidades, né? A gente sabe aí que é uma cor secundária, violeta. E esse violeta ele representa justamente a interseção desses elementos incomuns existentes na comunicação, tá? Então, basicamente, a gente pode dizer que a comunicação ela é feita por essas 2 partes, por esses 2 falantes. Então, eles 2 estabelecem o que é comunicação, tá certo? Então, vamos adiante. Desculpa aí o erro do Datashow. Continuando, nós temos aqui a questão que a linguagem ela se relaciona com os fenômenos comunicativos. Então, gente, foi como a gente falou no início da aula. Por isso as pessoas associam que linguagem e comunicação é a mesma coisa. Na verdade, onde há comunicação, há linguagem. E essa linguagem ela pode se expressar de formas diferenciadas, ela pode se expressar de maneiras diferentes, né? Então a gente volta aqui para a imagem, a gente vê essa imagenzinha aqui, ó, 2 seres humanos, né? Conhecimentos que se compartilham entre si. A mente, o cérebro desses 2 jovens, desses 2 homens, dessas 2 pessoas, desses 2 seres humanos, trazendo conhecimentos que se replicam entre si. Olha que legal, é a nossa mente, a nossa capacidade de pensar. É como disse Renan Descartes, penso, logo existo, tá bom? E é nesse sentido que a gente tem que pensar nesse momento. E importante, toda vez que você tiver um texto que é a construção, a execução dessa linguagem, ele deve trazer uma mensagem. E essa mensagem deve partir de signos. Signos que se agrupam, significantes que se agrupam para apresentar entre si uma relação de significado. E por que isso é importante? Porque se não houver isso, a comunicação é considerada incoerente, ela é considerada inconsistente, ela é considerada improdutiva. Bom, a linguagem tem 2 caminhos. Ela pode se apresentar como uma linguagem verbal e ela pode se apresentar como uma linguagem não verbal. Quando eu penso em linguagem verbal, eu automaticamente vou estar associando a ideia do texto expresso por meio de palavras. Por exemplo, um poema. Já quando eu penso no texto não verbal, eu penso naquele que é expresso sem uso de palavras, uma pintura. Então você pode ter textos que vão se expressar por meio de palavras, tá? Que elas vão predominar e aí a comunicação vai ser mais objetiva. E você vai ter textos que a comunicação vai se expressar por meio de elementos, de figuras, de gestos, de sons, enfim,
que não tem palavras. E aí, no caso, vai ser não verbal. E aí eu trago 2 exemplos de mensagens que trazem o mesmo contexto, o mesmo sentido, tá? Esse aviso aqui de acesso restrito, você percebe que está escrito, e no outro você só tem a mãozinha, né? E aí automaticamente a pessoa já entende, pare, né? Nesse caso ela não vai poder continuar, não vai poder prosseguir. Vamos adiante. Então, percebemos que a língua é um instrumento de comunicação que possui regras. Essas regras são as normas gramaticais, que vão estabelecer, portanto, uma codificação, ou seja, ela vai apresentar um código, ela vai apresentar regras em comum que esses falantes vão ter que obedecer. Ou seja, você fala a língua portuguesa. Existe uma norma que estabelece na língua portuguesa, por exemplo, que o pronome oblíquo, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vem no final do verbo, no início de oração. Isso é uma regra que está estabelecida na língua. Logicamente, os falantes vão ter que obedecer os termos nominais, mas não necessariamente, a gente vai ver aqui agora, que ele vai seguir isso ao pé da letra, porque a língua é um produto de caráter social, porque ela é formada por um meio social. E pertence a um conjunto de falantes, sim, pertence a um conjunto de falantes que atuam sobre ela. Só que é tão importante quanto isso entender que cada falante desta língua, ele vai ter particularidades na sua comunicação. Ele vai falar de um jeito específico. Então, ele pode ter a sua maneira de falar, a sua forma de comunicar. Tem gente que fala exercício. Não é que a pessoa não sabe que é exercício. Ela tem uma questão linguística que não permite com que ela fale exercício. Não é porque ela desconhece a língua portuguesa, entendeu? É porque verdadeiramente ela tem uma questão linguística que impede ela de fazer isso, não é uma particularidade dela. Mas ela sabe que a palavra se escreve como E-X-E-R-C-I com acento C-I-O, ou seja, exercício, tá certo? E por fim, a gente tem o aspecto de que a fala, apesar de possuir regras, expõe também as particularidades de cada falante. Portanto, a fala é recursiva, ou seja, ela é um recurso que varia de pessoa para pessoa, tá bom? Bom, aqui a gente tem uma figura, né, de uma língua com a bandeira de Portugal. Esse símbolo vocês sabem, né, o símbolo dos Rolling Stones, tá bom? Mas com a bandeira portuguesa no meio. Aí a gente pode associar a ideia de língua portuguesa. Tá? E aí a gente vai perceber 2 características importantes. Primeiro, que a língua é um elemento imutável, ou seja, que não pode mudar, que é permanente e que também é objetivo. Porque é objetivo porque tem que atingir o máximo possível de falantes possíveis, né? Que segue um conjunto de regras, portanto. E você tem a fala, que é um elemento individual, é um elemento mutável, é um elemento subjetivo. Constitui essa realização prática da língua que pode variar de falante para falante. Ok? E aqui eu trago o Oswald de Andrade com o grande poema Pronominais. Com certeza você alguma vez na vida já deve ter visto. Vai fazer uma brincadeira justamente com aquilo que eu falei anteriormente para vocês. A colocação pronominal, né? O uso do pronome oblíquo dentro do verbo. Né? E a gente aprende que na ênclise, início de oração, o pronome oblíquo sempre deve ser feito em ênclise, ou seja, no final da oração, no final do verbo. Tá bom? Então vamos lá para ver o que ele faz nesse poema. Dê-me um cigarro, diz a gramática, do professor e do aluno e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. O que ele quer, na verdade, brincar aí? Ele está colocando o seguinte: a regra diz, dê-me um cigarro. Ou seja, o pronome oblíquo tem que vir depois do verbo. Quem é que utiliza essa regra? A gramática, o professor, o aluno, que tem que cumprir essas regras, e claro, o mulato sabido, tirar aquele brasileiro tirado esperto, né? Mas o bom negro, o bom branco, o bom brasileiro como um todo, ele vai falar como, gente? Deixa disso, me dá um cigarro aí. Eu não tô nem aí pra... Me dá um cigarro. Então ele não vai ficar falando aqui, dei-me... Você não vai chegar numa padaria e vai dizer, dei-me um pãozinho. Você vai dizer, me dê um pãozinho, velho. Ô, rapaz, me dê 5 pãezinhos. Você vai falar assim, 5 cacetinhos, 5 francês aí, vai depender da região que você mora, tá? Então, cada um segue uma regra nesse sentido, mas todo mundo vai entender que ali... Agora, se eu fosse seguir a gramática como ela diz mesmo, eu tinha que colocar o pronome oblíquo depois do verbo. Isso é lógico, tá bom? E tão importante quanto isso é entender a diferença entre signo, significante e significado. Bom, basicamente a gente vai entender o seguinte: signo é a representação física, visual do objeto, tá bom? Então, quando eu falo de uma representação visual, eu estou me referindo a uma imagem, estou me referindo a uma escultura, estou me referindo a um objeto,
um desenho, alguma coisa que me represente aquilo ali, não necessariamente sob a forma de palavra. Também eu vou ter, olha aqui, o significante. O significante vai ser a palavra que vai definir o objeto. A gente pode dizer, por exemplo, que o significante é um substantivo. Substantivo que atribui nome aos seres, objetos e situações em geral. Por exemplo, eu tenho um notebook, né? Eu tenho esse objeto aqui, o notebook. E eu tenho um nome para dar nele, notebook, né? Então, é um nome que vai representar aquele objeto, tá certo? Então, só para a gente entender essa diferenciação aqui. E, por fim, vamos voltar ao vídeo, nós temos o significado. E o significado é a definição da função deste objeto. Tá bom, gente? Então, no caso, ele vai definir para a gente quem é o objeto de quem a gente está falando. Ok? Então, vamos aqui pegar um exemplozinho só para a gente encerrar essa aula. E aí a gente tem esse desenho, tá? Que é o desenho aqui. Aí a gente tem a palavra sol, que a gente sabe que é, na verdade, a representação deste objeto. E, por fim, a gente tem aqui a representação que diz o seguinte, né? Que o Sol é a estrela central do Sistema Solar, pela qual todos os outros corpos celestes orbitam em torno. Tá ok? Então, é importante que a gente entenda que a gente tem aqui um desenho, a gente tem a palavra Sol, a gente tem uma explicação do que é Sol. E o que cada um deles equivale? O primeiro equivale ao signo, o segundo equivale ao significante e o terceiro equivale ao significado. No caso, o desenho representa o signo, o significante é a palavra Sol, que é um substantivo. Terceiro, a gente tem a explicação do que é Sol, estrela central do Sistema Solar, pela qual todos os outros corpos celestes deste orbitam em torno. Ok? Então, gente, eu queria encerrar essa aula deixando para vocês as palavrinhas-chave do dia. A primeira palavra é inata, tá certo? Que é natural, que pertence ao indivíduo. A segunda é fenômenos, algo espontâneo que não depende do outro. Particularidades, que é o próprio de algo ou alguém. Codificação, que é a representação de um código, é a realização de um código. Imutável, que é o que se transforma, que muda, é a sua forma antônima imutável. Ok? Gente, grande abraço, muito obrigado por tudo. A nossa próxima aula será sobre semântica. Vamos falar sobre variação linguística, tá certo? E lembre que a gente sempre tem às terças-feiras literatura, quinta-feira redação e interpretação textual e aos finais de semana nós temos gramática, tá bom? Um grande beijo do professor Raimundo Poeta. A gente se vê no próximo vídeo e eu quero deixar aqui para vocês os nossos contatos, tá bom? E aí, vocês sigam a gente se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram e no Facebook e acompanhem as nossas atualizações. Até mais. Tchau.